Bom dia, gente. Aqui é a Carla. Hoje eu vim falar de um conceito para vocês que se chama Growth Mindset and Fixed Mindset. Talvez vocês já tenham ouvido falar, mas a grande inspiradora desse conceito foi a Carol Dweck, uma psicóloga que trabalha na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, que escreveu um livro Mindset, a Nova Psicologia do Sucesso. Como é que a gente descreve mindset? A gente pode falar que seria como uma configuração da sua mente. Então, baseado no seu condicionamento, em tudo aquilo que a sua mãe, seu pai, sua avó, sua família, seus professores, onde você nasceu, as coisas que você ouvia no passado, a gente tende a enxergar o mundo, a ter uma percepção do mundo de uma forma, né? E de acordo com como a gente percebe o mundo, a gente reage ou age também de acordo com essa nossa percepção e interpretação. Então, a Carol, ela descreveu que existem dois tipos de grupos, grandes grupos que ela separou. As pessoas que têm uma mentalidade fixa, né, que é o fixed mindset, são aquelas que acabam obstruindo o seu próprio crescimento, seu desenvolvimento. Por quê? Porque elas têm uma crença que as pessoas nascem com um talento inato e elas têm medo de fracassar. Então, são pessoas muito mais resignadas, elas têm uma sensação grande de conformidade. São falas do tipo, mas se eu não tenho esse talento, por que eu vou tentar, né? Para que eu vou mudar essa situação? Tá bom do jeito que tá. Então, elas enxergam os obstáculos como umas barreiras intransponíveis. Já as pessoas que têm uma mentalidade de crescimento, elas acreditam nas suas habilidades, elas têm uma maior confiança nelas mesmas, mas mais do que isso, elas acreditam que elas podem ir muito além. Então, elas estão muito voltadas a crescer. Então, elas trabalham duro, treinam arduamente e elas estão sempre competindo com elas mesmas, elas querem se desenvolver ao máximo. Então, são falas assim, puxa, não fui bem nessa vez, mas ok, o que eu vou fazer para melhorar na próxima? Eu vou lutar para mudar essa situação. Então, são pessoas que estão sempre, tentam e não desistem. A nossa mentalidade, ela molda se a gente irá acreditar que vai poder mudar e crescer ou não. Agora, o bom disso tudo é que nós podemos trabalhar para desenvolver uma mentalidade mais de sucesso. Outros exemplos, então, é que as pessoas, a mentalidade de crescimento, as pessoas não estão interessadas em chegar em primeiro lugar ou ganhar. Na verdade, elas têm muito mais, elas não têm necessidade de provar que elas estão certas. Elas estão mais interessadas em irem no limite delas mesmas. Então, treinar, pois elas sempre acreditam que podem melhorar suas habilidades. Então, são pessoas que aprendem com seus erros, não ficam se culpando. Já as pessoas que têm mentalidade fixa, elas buscam muita aprovação dos outros, né? E o erro para ela é visto como um desastre total, né? As pessoas com a mentalidade de crescimento já enxergam um erro como uma oportunidade de crescimento e buscam um desafio, né? As de mentalidade fixa, elas evitam os desafios. Um exemplo de fixed mindset que a Carol cita no livro dela é o Lee Iacocca, quando ele foi CEO da Chrysler. Ele tem uma história de sucesso, acho que todo mundo já ouviu falar dele, ele inclusive escreveu livros de marketing bastante interessantes quando ele estava na época da Ford, e ele entrou na Chrysler quando a Chrysler estava numa situação bem complicadinha à beira da falência. Ele foi o responsável pela retomada da Chrysler, pelo alto poder de decisão que ele tinha e de cuidar, né, de alguma forma das pessoas que estavam lá. Mas quando ele conseguiu reverter essa situação, após um tempo, ele entrou totalmente numa de fixed mindset. Por quê? Porque ele passou a dar importância ao marketing pessoal dele de uma forma exacerbada. Ele queria provar para todo mundo que ele estava certo. Ele não aceitava críticas ou julgamentos de outra pessoa. Era tudo branco ou preto. Não tinha para ele meio termo.
E essa busca por aprovação, né, o tempo inteiro, levou a mentalidade dele a mudar. Bom, exemplos de growth mindset tem aos montes, né? Basta ver todas essas pessoas que saíram do zero e conseguiram muita coisa na vida delas. Posso citar dois exemplos aqui, por exemplo, Michael Jordan, que muitas vezes na carreira dele, como todo mundo, teve momentos de altos e baixos, mas quando ele estava no momento de baixo, que ele podia ter degringolado ou ficar culpando o técnico ou culpar os companheiros, não, ele reconheceu os próprios erros e ficou vendo o que eu posso fazer para melhorar, treinou, 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 e esse foi melhorando as suas habilidades. Um outro exemplo que a gente pode dar é o Thomas Edison, que todo mundo sabe que ele fez mais de 1000 tentativas para conseguir encontrar o filamento, né, de fazer a lâmpada, e ele nunca desistiu, né? Quando as pessoas confrontavam ele falando, pô, mas você não vai desistir? Ele, não, só vi algumas maneiras de não fazer, tem, né? E o que ele conseguiu criar nesse meio do caminho enquanto ele tentava. Então, a minha pergunta para vocês é como vocês lidam com os obstáculos que aparecem no seu caminho? Como é que vocês podem transformar esses problemas em oportunidades, né? Então, mindset é uma delas e a outra é a nossa força de vontade, o quanto realmente a gente acredita que a gente pode, tem fé e luta por aquilo. Bom, fica aí a mensagem, espero que tenham gostado. Se gostar, compartilha. Obrigada.